Meu nome é Judith Tito Mendonça. Me sinto muito contente, irmãos. Não merecemos nada do Senhor, e é por sua misericórdia que estamos vivos. Graças a Deus eu conheci um ministério que se dedicam a orar e jejuar pelas almas. Sou da cidade de Lima, não tenho como agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, e segue fazendo. Hoje eu te convido, irmãos, a abrir seu coração e dizer ao Senhor: Senhor, aqui eu estou. Na minha vida passada eu era católica, mas eu não acreditava nos santos, tampouco nos padres, e tinha raiva disso. Me criei sem meus pais. Isso era minha tristeza, eu não encontrava carinho nem afeto, até que conheci um homem e me juntei a ele pensando que iria encontrar amor, carinho e afeto, mas foi pior. Ele era bêbado, mulherengo e ex-evangélico. Os cristãos vinham a ele pregar, porque ele tinha o desejo de se reconciliar com Deus, e eu não entendia isso. Quando eu via um irmão ou irmã com uma Bíblia, eu pensava, essa pessoa é um ignorante, porque eu dizia, se Deus existe porque Ele me deixou ser criada sem meus pais. Então eu ia com esse homem a várias igrejas, eu era contra. E passou um tempo e eu estava ouvindo o programa A Voz da Libertação. Meu esposo me disse, vamos nessa igreja, e eu colocava o vestido como os evangélicos. E em uma campanha na igreja, eu vi meu esposo, ele se ajoelhou e disse, Senhor Jesus, me perdoe. Eu não entendia nada, irmãos. Eu não compreendia nada o que estava se passando com aquele homem. Então eu comecei a lutar contra os evangélicos, e meu esposo estava chorando e dizendo, Senhor Jesus, me dê outra oportunidade. E eu, com minha ignorância, não queria que os evangélicos se aproximassem de mim, nem me tocassem. Eu fui então para a igreja com uma faca escondida, para usar contra a pessoa que chegasse perto de mim. Então chegamos à igreja e os irmãos estavam no primeiro amor, e se aproximaram de mim e me disseram, irmã, se coloque na frente, há lugar. E eu respondi, não me chame de irmã porque eu não sou sua irmã, eu não quero que você me suje. Então todos os cultos que nós íamos eu levava a faca escondida. Então passou os dias e o pastor disse, irmãos, vamos fazer uma campanha, e queremos saber quem poderá nos apoiar. E como meu esposo tinha se reconciliado, ele foi o primeiro a levantar a mão, e eu tive que ver. Eu me enchi de raiva naquele dia, e então eu pensei, ninguém vai zombar de mim. Vamos ver se você vai chegar à sua igrejinha, vamos ver. Chegou às 2 horas da tarde, meu esposo tomou banho e se arrumou, pegou a Bíblia, para ir e eu me coloquei na porta, e peguei uma madeira que sustentava os cabos de força, e disse para ele, aqui ninguém vai sair, nem morto você sairá daqui. Então ele passou por baixo, e eu derrubei os cabos em cima dele, mas ele somente se sacudiu e se foi. Então eu peguei aqueles fios de força e enrolei nos meus braços para que eu morresse ali, porque eu percebi que haviam zombado de mim. Mas naquele dia nada aconteceu comigo. Era para eu morrer eletrocutada, mas nada me aconteceu. Então eu peguei a faca que eu sempre levava à igreja para matar esse homem, porque eu pensava que ele havia zombado de mim. Era 8 horas da noite e ele chegou cansado, até seu rosto havia mudado, ele não era mais aquele homem beberrão que tinha mulheres estando comigo, ele tinha mudado. Eu tratei ele diferente àquela noite, porque seria a última noite que eu ia ver ele, eu ia me desfazer dele. Eu odiava quando diziam, quem vive, Cristo vive. Isso me queimava, me ardia. Eu me enchia de ira quando diziam, glória a Deus. Aquela noite eu tratei meu marido como nunca havia tratado, porque era a sua última noite, segundo eu. E ele se ajoelhou perto de nossa cama e disse, Senhor, Jesus manda seus anjos e me guarda, Senhor. Meu esposo não dava conta que ele estava dormindo com o inimigo. Então meu marido foi dormir às 11 da noite,
e eu deitei e fiquei ali por uns minutos. Então eu peguei a faca, no momento em que faltava 5 ou 4 minutos para meia-noite. Eu olhava para ele e pensava, pobrezinho dele vai morrer, que morra rápido, porque eu não quero ver ele sofrendo. Então eu olhei que parte do corpo dele eu poderia enfiar a faca para que ele não sofra. Pobre dele, o mais seguro é no coração para que ele não sofra. Então me levantei pouco a pouco, agarrei a faca e comecei a contar, de 3 ao 0, para cravar a faca no coração dele. Aquele homem que estava indo para a casa de Deus, e todos o amaram. Quando cheguei ao 0 que eu ia cravar a faca no coração dele, senti que algo pegou minhas mãos e torceu ela para trás e me fez largar a faca, e foi a primeira vez na minha vida que eu senti medo. Era o Senhor que estava ali, e passaram alguns meses e eu não queria nada com os evangélicos. Meu esposo dizia ao Senhor, Senhor Jesus, muda minha esposa. E eu dizia ao meu esposo, coloque isso em sua cabeça, nada pode me mudar. Eu irei morrer assim. E um dia quando eu despertei sem eu perceber, Cristo Jesus mudou minha vida. Não sei como e quando o Senhor fez isso comigo, mas quando eu dei conta, o Senhor já havia criado em mim outra vida. Então eu me batizei e começamos a servir a Deus, mas tinha algo em mim que ainda não estava certo. Porque eu não acreditava no inferno, e eu dizia, isso é mentira. Eu pensava, não precisa pedir ofertas, não precisa pagar dízimos, porque isso é de antigamente, hoje não precisa. Deus é o mesmo de ontem e de hoje, Ele é eterno e não muda. O homem muda, mas a palavra de Deus se cumpre cada letra. Isso me causou dúvida, porque eu não aceitava dar as ofertas, eu não aceitava o pagamento dos dízimos. E eu não aceitava que existia o inferno. Então descobriram que eu tinha câncer no ovário. E eu dizia na igreja, todos os dias pedem ofertas, todos os dias pedem os dízimos. Eu estou farta disso. Eu pensava, eu dou na igreja e os pastores se vestindo bem. Que tristeza, irmãos, e eu com câncer no ovário. Eu sabia que eu não tinha mais vida. Eu sabia que em qualquer momento a morte chegaria. Eu aparentemente diante da igreja estava bem, porque tomava Santa Ceia e participava dos louvores. Então eu fiz um propósito com Deus. Senhor, eu não sei o que acontecerá com minha vida, eu irei me ajoelhar todos os dias ao meio-dia até que o Senhor me responda. Então um dia eu coloquei meus filhos para dormir e me ajoelhei. E naquele momento eu percebi que eu iria falecer naquele instante. Quando de repente naquele momento, minha vida se foi. Então naquele dia eu faleci porque eu estava com o câncer avançado. A minha tristeza foi quando eu saí do meu corpo. Eu vi que um raio subiu para cima e meu corpo estava atirado no chão. Então vi um homem de branco me esperando no ar, e me disse, minha serva, eu tenho que te mostrar um lugar. Irmãos, aquele homem de branco estava com um cinturão de ouro que dizia, Rei dos Reis, e ele tinha sandálias de ouro, seu cabelo brilhava, era Jesus de Nazaré. É esse homem que tinha mudado minha vida, esse homem que me curou da minha tristeza. Ele me chamou e começamos a caminhar, e eu parecia com uma menina de 12 a 13 anos, com meu Senhor. E de repente chegamos a um túnel, escuro e pestilento. Eu havia falecido, irmãos, havia morrido. E nesse túnel eu vi um portão velho e pestilento, e vi milhares e milhares de pessoas. E eu disse ao Senhor Jesus, que significado tem este portão asqueroso, porque tantas pessoas estão em fila para entrar naquele lugar? O que significa, Senhor? Irmãos, quando nós fomos nos aproximando pouco a pouco, eu vejo uma jovem. Essa jovem nos apoiava na igreja. O nome dela era Estela. Essa jovem estava na porta daquele lugar asqueroso, com seu vestido sujo. Estava negro. Ela arrancava seus cabelos, arrancava sua carne com desespero. E eu disse, Senhor Jesus,
porque esta mulher está neste lugar. Esta mulher é da minha igreja e ela se chama Estela. E o Senhor me disse, esta mulher me servia, trabalhava para mim, se encontra neste lugar porque ela caiu em fornicação, por isso que ela está neste lugar. Irmãos, eu comecei a tremer, eu não suportava o calor das chamas, e nem sequer nós havíamos entrado. Eu voltei para trás e eu disse, Senhor, eu não quero ir a este lugar, eu não sei o que vai acontecer. E o Senhor me disse, é necessário que você veja. Irmãos, nós entramos naquele lugar, as pessoas gritavam, e arrancavam sua carne e seu cabelo, com desespero, e quando viram o Senhor Jesus, eles gritavam, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, por favor me ajuda. E o Senhor nem sequer os escutava, era um lugar escuro, havia uns bichos que atormentavam as pessoas que entravam naquele lugar. E eu gritava e dizia ao Senhor, Senhor, me tire deste lugar. Grande foi minha surpresa, mas dentro daquele lugar, vi um homem com um terno, pregando a palavra de Deus, e eu comecei a tremer e eu disse, Senhor Jesus, por que este evangélico está neste lugar? Meu corpo se consumia no calor. Eu não podia ver o rosto do Senhor Jesus, mas eu podia ver suas mãos ensanguentadas, podia ver o cinto de ouro que ele tinha, podia ver suas lindas sandálias, eu via as gotas de sangue caindo, e suas lágrimas. E o Senhor me disse, este homem antes me servia, antes pregava minha palavra, agora está aqui neste lugar. Ele não viveu como eu quero que viva. Então entramos mais adiante e vi uma mulher com uma Bíblia na mão, querendo pregar, ela corria ali, e eu disse ao Senhor, porque esta mulher se encontra neste lugar. E o Senhor me disse, esta mulher, pregava minha palavra, mas não vivia na minha doutrina, se encheu de ira, se encheu de vaidade. Por isso que esta mulher se encontra neste lugar. E entramos mais adiante e chegamos ao centro do inferno, onde tinha um poço de lava, tinha fogo e enxofre ali, e nesse lago de fogo se encontrava duas mulheres. Quando eu dei a volta e olhei para esta mulher, ela me reconheceu, e ela me disse, minha filha, por que você está neste lugar? Essa mulher era minha mãe. Muitas vezes dizemos, meu pai morreu, minha mãe morreu, e está com Deus. O céu está em festa. Quero que saiba, irmãos, isso é mentira do diabo, porque aquele que não serve a Deus, aquele que não se sujeita a Deus, está lá embaixo. Irmãos, minha mãe não era adultera, não era fornicária, não era delinquente, mas seu erro foi de não servir a Deus. E ela me disse ali, fale para seus irmãos, que se sujeitarem a Deus para que não venham para este lugar. E a outra mulher que era uma senhora também me disse, fala para teus irmãos para que não venham para este lugar, porque se estamos aqui, é porque ninguém nos falou de Deus. Essas mulheres gritavam e diziam, Senhor nos socorra, Senhor nos dê uma oportunidade. E o Senhor dizia, não há oportunidade. E eu comecei a correr, porque eu não suportava o calor. E mais à frente tinha uma senhora, e eu disse, Senhor, por que essa senhora se encontra neste lugar? O Senhor apontou e disse, esta mulher praticava a bruxaria, a magia negra, por isso, ela está neste lugar. Irmãos, os cantores se encontram neste lugar de tormentos. Aqueles cantores não têm nem um segundo de paz. Os demônios atormentam eles com correntes, que estão vermelhas de tão quentes que estão. E os demônios dizem para eles, cantem como vocês cantavam no mundo. Eles eram obrigados a cantar, como eles cantaram para a humanidade na terra. As pessoas ali estão totalmente presas com as correntes. Eles clamavam pedindo misericórdia, e o Senhor nem sequer olhava para eles. Irmãos, é tempo de obedecer a palavra do Senhor, porque amanhã pode ser tarde. Então eu disse ao Senhor, Senhor, por favor, não me deixe neste lugar. E o Senhor me disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição,
Eu sou a porta da salvação. Quando eu fechar a porta, não há quem a abra. Eu me consumi ali. Eu pensei que o Senhor me deixaria naquele lugar. E o Senhor me disse: as pessoas têm colocado seus interesses nos seus empregos, em suas casas, em seus carros, e eles se esqueceram de mim, por isso eles estão neste lugar. Minha serva aqui terminou, falta você conhecer outro lugar. Então saímos deste lugar. Então eu pude respirar, meu corpo estava em chamas, e subimos e chegamos no céu. Quando eu cheguei, eu vi uma ponte de ouro, e vi um rio cristalino que passava embaixo dessa ponte. Havia uma árvore imensa, suas raízes estavam visíveis, era de ouro. Eu cruzei aquela ponte e cheguei a um belo jardim. Não existe aqui na terra. Havia lindas flores. Elas se movimentavam de um lado para o outro lado. Então vi um palácio muito lindo. Então eu quis entrar naquele palácio, e o Senhor me disse: não é tempo. Eu fiquei parada ali na frente daquele palácio olhando. Havia uma mesa imensa, tudo pronto para as bodas. Havia umas cadeiras de ouro, e nas cadeiras haviam vestes brancas, e em cima das vestes tinham coroas cheias de pérolas preciosas. E quando eu olhei para uma daquelas cadeiras, ali estava meu nome também. E ali eu vi umas vasilhas de puro cristal, e dentro das vasilhas tinha pedras preciosas. Umas vasilhas estavam quase cheias, outras na quarta parte, outras com a terça parte, e outras quase nada. Algumas tinham 3, ou uma pedra somente, e a minha estava vazia. E eu perguntei ao Senhor: por que minha vasilha está vazia? E o Senhor, chorando, me disse: estes são teus dízimos e ofertas. Minha vasilha estava vazia. Eu não sabia, irmãos, que os dízimos e as ofertas agradam a Deus, porque eu falava mal, eu criticava. Eu pude ver que havia outras vasilhas que estavam com água, e eram da mesma maneira. Umas estavam cheias, e outras quarta parte, outras quase nada, e outras secas, e a minha vasilha estava quase a quarta parte. Eu disse chorando: Senhor, esta vasilha que está com água, o que significa? O Senhor, chorando, me disse: essas são as lágrimas de meus filhos. Cada lágrima de meus filhos que me clamam pelas almas. Cada lágrima que derramamos pelas almas não está perdida. Tudo está na presença do Senhor. Então eu disse ali para o Senhor: Senhor, na Bíblia fala de um homem chamado Abraão. Ele morreu bem velhinho. Eu queria conhecer ele. Então eu estava ali parada, e vi um jovem caminhando por uma passagem de ouro, e ele chegou até a porta, um jovem alto, um jovem muito bonito de 22 ou 23 anos. Eu pensei que Abraão era um velhinho. E o Senhor me disse: este jovem que você vê é Abraão. E eu disse ao Senhor: mas a Bíblia diz que ele morreu sendo velhinho. E o Senhor, chorando, me disse: minha serva, quando você vier para cá, não haverá mais pranto nem sofrimento. Todos aqui terão regozijo e paz. Por isso te digo, irmãos, cada coisa que você faz para o Senhor, haverá recompensa. E o Senhor me abraçou e me disse: minha serva, tudo isso eu te ensinei para que você saiba que eu sou Deus, e toda essa formosura é para você e meus servos. Me disse o Senhor, chorando. Então o Senhor me disse: quando eu fiz isso, eu fiz por você. O Senhor esticou suas mãos, e me mostrou as palmas de suas mãos perfuradas, e me mostrou as feridas dos pés dele. E ele me disse: cada gota de sangue que derramei foi por você e por meus servos. O Senhor me disse: tudo que você viu, compartilhe com os meus servos na terra. Me abraçou chorando e me disse: muitos de meus servos se cansaram de me buscar, muitos não querem jejuar, não querem orar, porque se sentem cansados. Diga ao meu povo que não se cansem de bater na porta. Toda oração que meus filhos fazem está na minha presença. Diga para eles ter paciência, que confiem em mim. Diga aos meus jovens que não se cansem de me buscar. Diga aos meus jovens que trabalhem para mim,
eu darei para eles a recompensa. Diga aos meus filhos que não se cansem. E eu vi um cântico que eram milhares de crianças que cantavam, Santo, Santo, Santo. Não se cansavam de dizer. E o Senhor me disse, essas crianças são dos abortos que fazem na terra, assim como uma gestação de um dia, 2 dias, uma semana, é uma vida para mim. Por isso se encontram neste lugar, louvando o meu Pai. Muitos são filhos que faleceram e são de meus servos, e se encontram neste lugar. E o Senhor me disse, minha serva, não se canse de orar e jejuar, eu estou vendo suas necessidades, somente seja fiel e me peça, e tudo o que tu quiseres eu te darei, somente não volte. E eu não entendi essa palavra. O Senhor me disse, diga ao meu povo que eu estou às portas, que se preparem em jejuns e orações, dentro em breve será o mandado de meu Pai. E quando o Senhor me disse isto, me deu o último abraço, que até agora eu sinto. E quando o Senhor me disse que era hora de eu voltar para a terra, eu me agarrei a Ele como se fosse uma criança, e eu disse ao Senhor, Senhor, não me mande de volta à terra. Meu pensamento já não é como o pensamento do ser humano, eu esqueci que tinha filhos e marido. Meu pensamento ali era outro. E o Senhor me disse, todavia você tem que voltar, porque não é o tempo de sua morte, se prepare porque você irá retornar ao seu próprio corpo. E eu não queria irmãos. Então eu ouvi, entre no corpo. E eu tremia como uma criança, quando ecoava a voz do meu Senhor. Então disse pela terceira vez, entra. Então meu espírito de repente, entrou no meu corpo, eu havia ressuscitado. Meu corpo se encontrava podre assim como morre um animal, e minha alma não queria entrar no meu corpo, mas era o mandado do Senhor, então tinha que entrar naquele corpo. Quando retornei ao meu corpo, cada membro de meu corpo começou a se movimentar, e quando eu ressuscitei, meus filhos estavam dormindo, eu não sei quantas horas, eu havia falecido. Quando eu ressuscitei fiquei uma semana enferma, não podia falar, fiquei muda, porque meu corpo queimava como a chama que eu havia visto no inferno. Então como o Senhor falou para eu lhe pedir tudo o que Ele iria me dar, comecei a clamar pela cura do câncer. E em um culto num abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus me curou do câncer. Quando o Senhor me havia dito, não volte, eu não havia entendido o que era, mas adiante eu cheguei a me apartar dos caminhos de Deus. Aqueles dias eu estava passando uma grande necessidade econômica, não tinha trabalho, nem meu esposo nem eu. Então eu encontrei trabalho varrendo as ruas, ganhando muito pouco, e então me apartei de Deus, comecei a falhar nos meus dízimos e com as ofertas. Já não ia mais à igreja, não vou porque me sinto cansada, porque o pastor me olhou, porque me maltrataram, de pouco a pouco deixei de ir. E voltei ao mundo. E então eu entendi o que o Senhor me disse em não voltar. Ele sabia o que iria acontecer. Eu me apartei do Senhor e Satanás fez o que quis com nós, ele destruiu o meu lar, perdi meus filhos adolescentes, perdemos nossos empregos, comecei a beber, ficar embriagada, comecei a ir para festas, porque meu lar foi destruído, e eu me apartei de Deus. Eu tentei acabar com minha vida, eu comecei a querer ficar com um corpaço, para que os homens me desejassem. Isso me encantava. Passava o tempo e eu não encontrava solução, vinham irmãos na minha casa a me dizer que Deus me amava, e eu dizia, não me interessa teu Deus, eu não preciso ouvir de Apocalipse, eu já conheço o inferno, eu sei muito bem onde irei terminar. Mas os servos de Deus não se cansavam de orar e jejuar por nós, por meu esposo e por mim. Eu sempre dizia, eu sirvo a um Deus vivo, Ele tem que responder e me ajudar. Um dia eu fui à casa de uma irmã, e lhe disse, eu jamais irei voltar para os caminhos de Deus, não quero nada com nada. E uma irmã veio até mim e me disse, irmã, não passará nem 7 dias,
você voltará para os caminhos de Deus. Eu havia esquecido de todas as experiências que eu havia tido. Eu havia esquecido que o Senhor Jesus esteve falando comigo face a face. E dei prazer para minha carne. Eu dei lugar a Satanás para que me arrastasse. Faltando 2 dias para que se cumprisse os 7 dias que a irmã me disse, eu voltei aos caminhos do Senhor e me reconciliei com o Senhor, com muitas lágrimas. Deus abençoe.